Olá pessoal, tudo bem? Como estão todos vocês aí nesse momento de quarentena? Então, outro dia eu estava aqui em casa e fui assistir a Netflix e fui assistir uma série sobre viagens e gastronomia. E o primeiro episódio era sobre Veneza. Acabou que assistindo aquilo, eu lembrei da minha viagem com a minha família para a Itália. E eu sou daquele tipo de pessoa que gosta de aproveitar o máximo quando a gente está viajando. Mas sempre que quando chega esses momentos assim que a gente não pode viajar por algum motivo, a gente sempre pensa que não aproveitei o suficiente, deveria ter aproveitado mais a minha viagem. E fica aquela sensação, faz aquela promessa tipo, na próxima vez, quando eu puder viajar novamente, eu vou fazer tudo que eu tenho direito. Mas até esse dia, dos países voltarem ao normal e a gente puder viajar normalmente, tranquilamente, o que podemos fazer é curtir muito a televisão, a Netflix, a internet, o YouTube e também lembrar das viagens que já realizamos. Então hoje, aqui da minha casa, eu vou falar para vocês um pouco sobre a minha viagem para a Itália com a minha família, mais especificamente para Veneza. E vou contar para vocês 3 motivos do porquê Veneza deve estar no planejamento da sua viagem para depois que passar esse momento difícil que estamos atravessando. Nós viajamos pela TAP. Éramos cerca de 20 pessoas, saímos de Belo Horizonte para Lisboa, fizemos conexão Lisboa para Veneza. A cidade de Veneza possui uma parte continental, que é onde está o aeroporto, e tem uma área grande dessa região que é conhecida como Veneza Mestre. E tem a parte que são formadas por diversas ilhas. A parte principal, mais conhecida pelos turistas, que a gente vê em filme, em reportagens, na Netflix, é conhecida como o Centro Histórico, ou simplesmente como Veneza. E Veneza é a capital da região de Vêneto. Nós ficamos hospedados na região do Centro Histórico de Veneza. E aqui uma foto do nosso grupo, cerca de 20 pessoas, em frente ao hotel que nós hospedamos. O hotel era o Carlton Capri, um hotel 3 estrelas com ótimo custo-benefício. E o primeiro motivo é que a cidade é completamente única. Nenhum lugar do mundo é igual a Veneza. A cidade é sim muito diferente e quando você está caminhando, você está conhecendo o local, você fica encantado, quer bater foto de tudo, quer ver tudo, fica assim realmente deslumbrado, porque é diferente de tudo que você já viu anteriormente. E quando você vai viajar, você quer ver o que é diferente, o que não é comum no seu cotidiano. Aqui, pessoal, uma foto minha com meu pai em Veneza. Aqui uma foto minha no Gran Canal. E aqui há uma foto do meu irmão com a minha mãe. E a arquitetura da cidade é muito interessante. E dizem que existem mais de 400 pontes nos mais de 170 canais. A principal ponte é a ponte de Rialto, essa aqui, que liga as duas margens do Gran Canal. Aqui uma foto nossa, tirada na ponte Rialto. A vista lá de cima. Notem que o dia nem estava ensolarado, mas mesmo assim estávamos deslumbrados com o local. E claro que, se você vai para Veneza, tem que fazer um passeio de gôndola. E que são esses barcos da região em formato bem típico. Não importa se é um passeio turístico e até meio caro. Não tem como ir a Veneza e não andar de gôndola. Estou mostrando algumas fotos nossas e aqui eu na ponta do barco durante o passeio. Além dos canais e pontes, a cidade é cheia de becos, quase um labirinto. Alguns são tão pequenos que até duvidamos se podemos atravessar. Aqui uma foto do meu pai em um desses becos durante a nossa viagem. O segundo motivo é a gastronomia. Claro que só de pensar na Itália, a gente já pensa em pizza, sorvete italiano, massas, prosecco, o café, mas Veneza é a capital da região do Vêneto. E essa região tem algumas características diferentes na gastronomia para o resto da Itália. Por causa dos portos, a região recebia muito as especiarias vindas do Oriente e, é claro, os frutos do mar que chegavam aos portos da cidade, principalmente de Veneza. Com isso, por exemplo, muitas das massas esperam encontrar massas ao frutos do mar.
E a região do Vêneto, na Itália, é bem conhecida também pela polenta e pelo risoto. O risoto que nós brasileiros gostamos muito. E o risoto principal na região, o mais famoso, é o risoto al nero. E a cidade de Veneza é lotada de restaurantes e bares muito agradáveis. Mas, porém, como o espaço disponível é muito reduzido, alguns desses locais são bem pequenininhos. E um fato muito interessante, durante a nossa viagem, estávamos passando por uma rua, um beco com várias lojas, e as mulheres foram ver algumas coisas para comprar, enquanto os homens ficaram do lado de fora. E quando nós percebemos, a gente estava de frente para um bar com vários vinhos e tira-gosto muito agradáveis. E começamos a beber e comer, mas o local não cabia a gente do lado de dentro, a gente também nem queria ficar do lado de dentro. Acabamos que nós ficamos bebendo vinho e comendo do lado de fora mesmo, na rua, com as pessoas passando, e foi assim uma tarde, alguns momentos muito agradáveis que estivemos durante a nossa viagem. E aí, de curiosidade, a sobremesa tiramisu foi criada na região do Vêneto. E na cidade de Veneza, se você ainda não sabe, foi aonde foi inventado o carpaccio e a bebida Bellini, que é o prosecco com suco de pêssego. Ambos foram criados por Giuseppe Cipriani, no famoso bar Harry's Bar, provavelmente o bar mais famoso do mundo. E o terceiro motivo do porquê você deve conhecer Veneza é as artes. A cidade de Veneza também já foi conhecida como a Cidade das Artes. Muitos séculos atrás, a região era muito importante por causa do comércio marítimo. A cidade de Veneza já foi uma das mais importantes do mundo e todo esse comércio acabou criando uma sociedade muito rica. Inclusive, a cidade já foi considerada como sendo o primeiro centro financeiro do mundo. Acabou que todo esse dinheiro, a população rica patrocinava muito os artistas, como por exemplo os pintores e os escultores. E essa tradição, essa cultura permaneceu enraizada na população até os dias atuais. A cidade de Veneza também já foi conhecida como a cidade da música. Isso porque alguns livros antigos já relatavam que quando as pessoas iam conhecer, visitar Veneza, elas podiam escutar músicas tocando em todos os lugares. Descreviam que parecia que todos os habitantes locais sabiam tocar algum tipo de instrumento musical. Atualmente, a cidade é sede de várias orquestras sinfônicas. Só por curiosidade, Antônio Vivaldi nasceu em Veneza. E se você vai para Veneza, não deixe de ir assistir uma ópera no Teatro La Fenice, que é um dos teatros mais importantes do mundo. A cidade já foi um dos principais centros da pintura na época da Renascença e do Barroco. Falando nisso, a arte renascentista também pode ser vista na arquitetura dos prédios locais, assim como a arte gótica, com influência bizantina e otomana. Sobre o Barroco, a cidade de Veneza é considerada por muitos como o local da melhor e mais refinada arquitetura barroca. Veneza também é sede do festival de cinema mais antigo do mundo e atualmente um dos 3 principais, junto aí com o de Cannes e o de Berlim. A cidade também já foi descrita em várias obras literárias, assim como a obra, por exemplo, do Casanova e O Mercador de Veneza, de William Shakespeare. Agora, a arte que provavelmente atrai mais os turistas é a arte em vidro da região de Murano. Murano fica dentro da cidade de Veneza e é formada por algumas ilhas vizinhas à região do centro histórico da cidade. E você pode chegar lá alugando algum barco ou indo numa espécie de barco lotação. É um passeio muito agradável. Você pode passar lá o dia, algumas horas. Por exemplo, estou mostrando aqui para vocês algumas fotos da nossa viagem. E é nessa região onde estão as fábricas famosas, conhecidas mundialmente nessa arte em vidro. Pena que os objetos mais bonitos
maiores, são bem caros, mas vale muito o passeio você ir lá conhecer a região de Murano. Para você que chegou até aqui no final desse vídeo e ainda não me conhece, meu nome é André, sou agente de viagens, turismólogo, e esse canal foi criado para lhe ajudar no planejamento da sua próxima viagem. Aproveito, peço para vocês se inscreverem se você ainda não é inscrito, deem um like que isso ajuda muito esse canal, ajuda a muito mais pessoas poderem assistir os nossos vídeos. E me contem aí o que acharam desse tipo de vídeo no qual eu conto sobre algum lugar que eu já fui e não necessariamente que eu estou viajando nesse momento. Abraços e até o próximo.